Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre frações. Esse conteúdo começa a ser estudado quando a gente ainda é pequeno, nas séries menores, e depois a gente tem uma noção melhor dele no sexto ano e no sétimo ano, mas é um conteúdo que a gente estuda em todas as séries do ensino fundamental. E depois, às vezes, a gente ainda tem dificuldade quando está lá no ensino médio e que vai dar aula de fração, vocês têm pouca noção do assunto ou, às vezes, nem sabem como resolver operações com fração. Eu vou dividir aí esse conteúdo em algumas aulas, mais especificamente em 7 aulas, para a gente trabalhar todas as noções importantes dele. Nesse primeiro momento, eu vou fazer somente os conceitos iniciais, eu vou falar o que é fração, vou falar de simplificação de fração, de comparação de fração, de frações equivalentes, apenas as ideias iniciais de fração. Na aula seguinte eu vou resolver alguns problemas que envolvem fração e que a gente já consegue resolver utilizando essas noções iniciais que a gente vê na aula de hoje. E na sequência eu vou fazer uma terceira aula falando das operações com fração, adição, subtração, multiplicação e divisão, e também potência e raiz quadrada. E aí na sequência a gente vai ver as aulas mais específicas para sétimo e oitavo ano, tá? Aulas mais dedicadas a essas duas séries, porque essas 2 ou 3 aulas iniciais seriam aulas mais próprias para o sexto ano, mas quem tem dificuldade aí com o assunto vai precisar dessas aulas também. E aí nas últimas aulas do assunto a gente vai aprofundar um pouquinho o assunto, e aí, como eu disse, essas aulas serão mais indicadas para quem está no sétimo ou no oitavo ano, ou também no nono ano, porque o assunto ele se estende bastante aí. Então vamos para essa parte inicial e entender o que é fração e como a gente trabalha com esse conceito. Bom, gente, a primeira coisa realmente importante para a gente entender aqui é o que é fração. É muito importante que a gente tenha noção disso. Então, a palavra fração, ela significa parte. Então, quando eu digo fração, eu estou falando de parte. Na matemática, a gente diz que a fração ela é uma parte de um todo. Então, só vai existir fração, só vai existir parte se existir um total, um todo, como a gente chama. Então, a fração nada mais é do que a parte de um todo. Então, se eu olho, por exemplo, para essa figura, essa parte rosa, ela é uma fração, essa parte verde, ela é uma fração, essa parte azul, ela é uma fração, porque ela corresponde a uma parte de um total. Então, é como se eu dissesse assim, olhando para essa figura, eu tenho um total de 8. Então, aqui, a parte azul, ela corresponde a 4 partes de um total de 8. A parte verde corresponde a 3 partes de um total de 8. E a parte rosa corresponde a uma parte de um total de 8. Entender o que é fração, inicialmente seria aprender a representar isso. Como então que eu represento uma fração? Vamos falar então como que eu represento uma fração. Bom, vamos olhar então essa mesma figura que a gente tinha aí antes. Então aqui eu posso dizer o seguinte, olha só. Se eu olho para essa parte verde, ela representa 3 de um total de 8. Então como que eu escrevo isso? Eu digo que a parte verde aqui, ó, ela vai ser 3 de um total de 8. É assim que eu represento. 3 de um total de 8. A parte azul que eu estou vendo ali, ó, conta aí quantas partes ela tem. Então, a parte azul tem 4 partes para um total de 8. Certo? E essa parte rosa aqui, ela tem exatamente uma parte para um total de 8. Então, é assim que eu represento uma fração. Então, a parte verde, 3 partes para um total de 8. A parte azul são 4 partes para um total de 8. E essa parte rosa, ela é só uma parte para um total de 8. Vamos dar uma olhada nessa figura que eu separei aqui embaixo.
Olhe que essa figura agora, ela tem 7 partes, olha só. O amarelo aqui, ele representa 4 de um total de 7. É assim que eu escrevo, 4 de um total de 7. Isso daqui é o que a gente chama de fração. Então, o azul agora, ó, representa 2 num total de 7. Então, isso a gente vai chamar de fração. E a parte rosa, como que eu represento? Já sabe, né? 1 num total de 7. Então, aqui a gente tem a representação das frações como elas são. Uma coisa que é muito importante que a gente considere e que a gente precisa adotar, porque não existe fração sem esse significado, é que essas partes, elas são todas iguais. Então, quando eu digo 3 num total de 8, eu estou dizendo que eu tinha 8 partes iguais e as partes verdes eram 3 dessas 8. Aqui eu tenho 4 partes azuis, todas iguais, e que são iguais a todas as outras 8. E uma parte rosa, que é igual a todas as outras. Tá certo? Então, é muito importante que eu considere isso. Então, quando eu falo de 7 partes, eu estou falando de 7 partes iguais. Se não for assim, eu não posso considerar 4/7 como sendo a parte amarela, se não forem todas iguais. Tá certo, gente? Vamos então definir fração matematicamente falando. Bom, como eu já mostrei para vocês, uma fração é um número dessa forma, A sobre B, onde esse número A é uma parte considerada, é importante isso, né? Então, o número A é uma parte considerada e o B é o todo ou o total de partes. Muito importante a gente entender isso. Aqui numa fração, o valor A ele é chamado de numerador e o valor B é chamado de denominador. Isso é importante, tá, gente? Então, aqui eu tenho um A e um B, dois números, né? Um em cima, outro embaixo, mas o valor A é chamado de numerador e o valor B é chamado de denominador. Coloquei aqui um exemplo para a gente dar uma olhada. Nessas duas figuras, eu pedi para você representar as frações em azul e indicar o numerador e o denominador. Vejam só, aqui eu tenho um total de quantas partes iguais? 5, né? Como eu quero representar a parte azul, então essa parte azul vai ser representada por quantas partes? 3. Então, 3 aqui é o numerador e o total de partes 5 é o denominador. Então, aqui eu tenho exatamente isso. 3 é o numerador. Nesse caso, eu estou representando as partes azuis, por isso que é 3. E 5 é o que a gente vai chamar de denominador. É o total de partes. Nessa outra figura, vamos dar uma olhada nela. Você conta, eu tenho 9 partes. Observem. Então, eu tenho um total de 9 partes. E eu quero que você represente as azuis. Dessas 9 partes, 5 são azuis. Então, a fração que vai representar isso é esse valor 5 sobre o valor 9. Então, aqui o 5 é o numerador e o 9 é o denominador. Tranquilo isso, né, pessoal? Uma outra coisa que é importante é a gente entender como faz a leitura de uma fração. E essa leitura, ela depende do denominador da fração. O denominador, aquele número que fica embaixo, tá certo? É que normalmente ajuda a gente a dar o nome da fração. Essa palavra denominador significa o que dá nome. Então, o denominador é o que vai dar o nome da fração. Para ler uma fração, a gente vai considerar esse quadro aqui. Então,
Quando o denominador for de 2 a 10, a gente vai ler dessa forma aqui. Então, se for 2, a gente diz que é meios. Se for 3, a gente diz que é terços. Se for 4, a gente diz que é quartos. Se for 5, a gente diz que é quintos. Se for 6, a gente diz que é sextos. Se for 7, a gente diz que é sétimos. Se for 8, a gente diz que é oitavos. O 9 a gente chama de nonos, o 10 a gente chama de décimos, e assim por diante. Quer dizer, quando a gente tem mais de 10, a gente usa uma denominação especial. Então, quando eu tenho 11, 12 e assim por diante, a gente vai usar a palavra avos a partir do nome. A gente vai ver exemplos para entender isso daqui melhor. Então aí a gente vai usar a palavra avos. Então a gente tem esse nomezinho especial quando o denominador é de 2 a 10. E quando ele é 11, 12 ou qualquer outro número, a gente lê desse jeito. Além disso, a gente tem uns nomes especiais, mas esses nomes especiais são só para algumas frações. Quando ela tem o denominador 100, que a gente vai chamar de centésimo, 1000, que a gente vai chamar de milésimo, 10.000, que a gente vai chamar de décimo de milésimo, 100.000, que a gente vai chamar de centésimo de milésimo, e 1 milhão, que a gente vai chamar de milionésimo. Tá bom? Isso daqui ainda seguiria, por exemplo, 100 milhões ou 10 milhões, a gente chamaria de décimo de milionésimo. 100 milhões, a gente chamaria de centésimo de milionésimo. Mas isso daqui são casos que raramente acontecem. Então, desses casos aqui, os que são realmente interessantes de se considerar é o centésimo e o milésimo, tá? Então, esses outros aqui, raramente a gente vai ver uma necessidade de uso. Então, para a gente fazer a leitura de uma fração, a gente vai considerar isso daqui, basicamente. E depois isso, tá bom? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entender como essa leitura de fração é feita. Bom, vem para cá ver esse exemplo comigo. Olha, o meu denominador é 8. Então, quando é 8, eu chamo de oitavo, né? Então, como que eu leio isso daqui? Ó? Eu leio da seguinte forma. O meu jeito de ler isso daqui é 3 é o denominador. Então, eu escrevo normalmente o número, ou leio normalmente esse número. 3, seguido da palavra que representa o denominador. O denominador é representado pela palavra oitavos. Então, 3 oitavos. Tá certo? Agora, olha só. Aqui eu tenho um 7. Esse 7 é representado pela palavra sétimos, né? Então, aqui vai ficar, ó, na leitura, 5, que é o numerador. Eu não mudo, 5, seguido da palavra sétimos. Então, 5 sétimos é a maneira de fazer a leitura dessa fração. Olha esse exemplo, ó. Agora eu tenho um 2 embaixo. Lembra como é que a gente lê quando é 2 embaixo? Meios, né? Então, quando é 2 embaixo, a gente lê meios. Dá uma olhada aqui, ó. Quando é 2, a gente lê meios. Tá vendo? Então, rever os nomes. Vamos voltar. Aqui nesse exemplo, eu tenho somente 1. Então, eu vou ler 1 meio no singular, tá? Não vai ficar meios, não. Vai ficar 1 meio. Ficaria meio se eu tivesse um número no plural, por exemplo, 2 meios, ou 3 meios, ou 5 meios, e assim por diante. Mas como é uma unidade só, então fica no singular, 1 meio. Olha essa outra aqui, ó. Agora eu tenho um denominador maior que 10. Então, quando ele é maior que 10, eu leio acompanhado da palavra avos. Então, aqui eu vou ler 30, normalmente, esse número que está em cima, 30, e escrevo agora o que representa isso daqui. O que é que representa isso? 70, aqui é um N, tá? 73 avos. Então, é assim que eu vou ler essa fração. 30,73 avos. Olha essa daqui. Também passa de 10. Então, como que eu leio isso? 7
é o número que está em cima. E o número de baixo, como ele é maior que 10, eu digo 13 avos. Tá certo, gente? Então, sempre que esse número for maior que 10, eu vou ler acompanhado da palavra avos. Então, 30, 73 avos, 7, 13 avos, e assim por diante. Aqui, ó, eu tenho um 10. Então, como que eu leio isso? Eu leio 1 no singular. E o 10, como que a gente lê 10? Lembra? Vou mostrar aqui. Olha aqui, ó. O 10, a gente lê décimos. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Aqui eu tenho 1 décimo no singular, porque é uma unidade só. Então, 1 décimo no singular, tá certo? Aqui, ó, eu tenho um daqueles números especiais que a gente viu, que tinha o 100, que tinha o 1000. Então, aqui eu leio 3 milésimos, porque é 1000. Então, 1000 é milésimos. 3 milésimos. E nessa última que eu separei aqui, a gente lê 9. Olha que número que eu tenho aqui, ó. 6 zeros, 1 milhão, né? Então, eu leio isso daqui, 9. Quando é milhão, eu leio milionésimo. Então, 9 milionésimos. Então, essa é a maneira de a gente fazer a leitura de uma fração. Tá bom, gente? Essa é a maneira matemática, pelo menos, de a gente fazer. Na vida real e nos dias comuns, a gente lê da seguinte forma, olha só. É muito comum você escutar alguém dizer assim, ó, 3 sobre 8, em vez de dizer 3 oitavos, 5 sobre 7, em vez de dizer 5 sétimos, 1 sobre 2, em vez de dizer 1 meio, 30 sobre 73, em vez de dizer 30 e 73 avos. E aí você já deve ter entendido, então 7 sobre 13, 1 sobre 10, 3 sobre 1000, 9 sobre 1 milhão. É muito comum que a gente fale desse jeito, tá? Isso simplifica um pouquinho o entendimento, mas o normal seria que a gente falasse assim, ó, 7 13avos, 1 décimo, 3 milésimos. Só que é como eu disse, essa é a maneira matemática de a gente entender as coisas, mas aí no dia a dia, na aula, quando a gente está falando de fração, a gente usa muito esse jeitinho de dizer 7 sobre 13, 3 sobre 8, 5 sobre 7 e assim por diante. Quando a gente fala de fração, uma das coisas que realmente é muito significante é a gente entender as frações decimais, ou as frações que têm denominador 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Essas frações que têm no denominador o 1 seguido de zeros. Essas frações elas são muito interessantes porque elas geram números decimais de forma direta, de forma imediata, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, 3 décimos, isso daqui é a representação direta de um número decimal. 8 décimos é a representação direta de um número decimal. E como que eu represento esse número decimal? Bem simples, eu faço assim. Aqui, ó, o número decimal que representa 3 décimos é 0,3. E aí você vai dizer assim, como que eu sei que é 0,3? Pelo seguinte, como aqui eu tenho 10, isso significa que eu só vou ter um número depois da vírgula. Então, esse número tem que ser o 3. Então, um número depois da vírgula é quando eu tiver 10. Quando eu tiver 100, eu vou ter 2. Quando eu tiver 1000, eu vou ter 3. E assim por diante. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 8 décimos. Então, como que eu vou representar 8 décimos? Eu vou escrever 0, e aí, como eu tenho 10, vou ter só um algarismo depois da vírgula. É um número decimal. Então, isso daqui vai ficar 0,8. Agora, nesse outro exemplo, eu tenho 72 centésimos. Então, eu vou ter dois números depois da vírgula. Então, eu vou colocar 0, e quais são os dois números que eu vou colocar depois da vírgula? Obviamente, o 7 e o 2. Então, 0,72. Então, vejam que isso daqui é muito imediato. Então, quando eu digo 3 décimos,
eu vou ter um 3 depois da vírgula. Quando eu digo 8 décimos, eu vou ter um 8 depois da vírgula. Como eu tenho 72 centésimos, eu vou ter 2 algarismos depois da vírgula. Os dois, gente, os 2 algarismos é por conta desses 2 zeros. Então, os 2 algarismos vão ter que ser o 7 e o 2. Aí você poderia dizer assim, professor, e se eu tivesse, por exemplo, 72 décimos? Como que eu representaria? Também é simples, gente, ó. Nesse caso, eu vou ter só um algarismo depois da vírgula. Então, como eu vou ter só um algarismo, eu não vou precisar desse zero. Isso daqui fica 7, 2. E aí eu vou ter só um algarismo depois da vírgula. Vai ficar assim. Tá certo? Aqui, ó. Vem para cá. Eu tenho 1000. Então, eu vou ter 3 algarismos depois da vírgula. Como que eu vou representar, então, 3 algarismos depois da vírgula? Eu vou precisar de um zero. E depois 3 algarismos depois da vírgula, mas eu só tenho 8. Então eu vou acrescentar 2 zeros e um 8. Vê como é simples. Então os 3 algarismos depois da vírgula vai ficar 0,008. Aqui, ó, mesma situação. Eu vou precisar de 3 algarismos depois da vírgula, porque eu tenho 1000. Então eu tenho 41 milésimos. Como que eu vou representar isso? Eu vou precisar de um zero. Olha só. E agora eu vou precisar de 3 algarismos, mas eu só tenho 2. Então, como eu só tenho 2, eu acrescento um zero e depois 41. Então, aqui está representado de forma decimal esse número. Pensa aqui, ó, vamos supor que você tivesse assim. 4, 1, 5, 3. E aqui você tivesse 1000. É a mesma situação que eu já citei aqui, ó, quando eu tinha um 10. Nesse caso, ó, você vai precisar de quantos algarismos depois da vírgula? Você vai precisar de 3 algarismos depois da vírgula, porque você tem 3 zeros aqui. Só que você tem 4 algarismos em cima. Então, como você tem 4 algarismos em cima e você só precisa de 3, significa que você não vai precisar de zeros. Então, você vai ter 4, 1, 5, 3. E os 3 algarismos que vão ficar depois da vírgula, você põe a vírgula ali. 4,153 está representado de forma decimal essa fração. Aqui, ó, eu vou precisar de 4 algarismos depois da vírgula. Como eu só tenho 2, então isso daqui vai ficar representado como 0, eu vou ter 0, 0 e depois 7, 5. Tendo aqui, ó, os 4 algarismos depois da vírgula. Então, essas frações de denominador 10, 100, 1000 e assim por diante, são frações que a gente chama de fração decimal e que se transformam automaticamente em número decimal, dependendo da quantidade de casas que tenha depois da vírgula, que é automaticamente a mesma quantidade de casas, ó, que tem aqui nos zeros após o 1. Ok, gente? Bom, nós já entendemos um pouco aí sobre fração, já sabemos representar uma fração. Vamos entender agora o que são frações equivalentes. A gente diz que duas ou mais frações elas são equivalentes quando elas correspondem a um mesmo valor, ou quando elas representam partes do mesmo tamanho. Vamos dar uma olhada nessas frações que a gente tem aqui, e eu vou querer que a gente olhe a parte verde. Não que fizesse diferença a gente olhar a parte meio azulada aqui, mas vamos dar uma olhada na parte verde, porque ela está mais destacada aqui na figura. Se a gente olhar, ó, nessa primeira figura, a parte verde ela é 2, num total de 4, não é assim, pessoal? Então, a fração que vai representar isso daqui, ó, é 2 quartos. 2 num total de 4. Nessa outra figura, a parte verde, ó, ela é 3 num total de 6. E na outra figura, a parte verde ela é, olha aqui, ó, 4, né? Num total de 8. O que acontece é que, independente da figura que eu tenha, as partes verdes elas são do mesmo tamanho, porque se você olhar nessa figura, a parte verde é a metade. Se você olhar nessa figura, a parte verde é a metade.
E se você olhar nessa figura, a parte verde é a metade. O que é que significa dizer? Significa que essas frações que eu estou encontrando aqui, embora elas tenham números diferentes, elas são frações iguais, na verdade. Elas são frações que a gente vai chamar de frações equivalentes. Então, para não dizer que elas são iguais, porque elas não têm os mesmos valores, a gente chama de frações equivalentes. Matematicamente, significa que elas têm o mesmo valor. É isso que quer dizer, porque elas representam partes do mesmo tamanho. Eu vou mostrar para vocês na sequência como é que a gente consegue identificar que elas são iguais, por assim dizer. A gente vai entender o que é simplificação logo aqui na sequência. Mas deixa eu mostrar aqui. Observe que se eu pegar nessa fração o número de cima e o de baixo e eu dividir por 2, por que por 2? Porque eu estou vendo que tanto 2 como 4 dá para dividir por 2. Então, se eu dividisse por 2, olha o que eu encontraria. 2 por 2, 1. E 4 por 2, 2. Então, veja que essa fração, ela representa 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? É metade, é 1 no total de 2. Agora, se você pega essa fração aqui, e você divide agora por 3. Olha quanto é que ela representa. Percebe aí, 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2. Tá vendo que ela tem a mesma representação da anterior? Só que ela estava representada de forma diferente. Agora, olha essa. Se eu simplificá-la, vou simplificar direto aqui por 4. Dá para dividir por 4, não dá? 4 dá para dividir por 4 e 8 dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2, tá vendo? Então, essas três frações, elas são equivalentes, porque elas correspondem a um mesmo valor. É isso que significa. Como eu disse, vamos falar então de simplificação de frações. Simplificar uma fração, como a gente já viu antes, é reduzir o seu numerador e o seu denominador de modo a obter uma fração equivalente da anterior. Então, quando eu vou simplificar, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o numerador e o denominador, de modo que eu vou obter uma fração que é equivalente dessa que eu já estou vendo aqui. Para fazer esse processo, o que é que a gente faz? A gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, eu vou olhar aqui o 4 e o 10. A gente já estudou divisibilidade antes. Então, sabendo divisibilidade, eu vou olhar para o 4 e para o 10 e vou perceber que os dois vão dar para dividir, por exemplo, por 2. E aí, como eles vão dar para dividir por 2, eu vou encontrar uma fração que é equivalente dessa, só que com numerador e denominador menores. Então, aqui, dividindo por 2, eu tenho 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. Então, eu digo que 2 quintos é uma fração equivalente de 4 décimos, só que está simplificada. A mesma coisa eu tenho aqui, 8 vinteavos, eu consigo simplificar por 2. Então, simplificando isso por 2, eu tenho 4 e 10, né? 4 décimos. E aí, 4 décimos ainda dá para simplificar. 4 décimos também dá para simplificar por 2. Então, eu simplifico por 2. Divido por 2 em cima e embaixo. É importante lembrar disso. Tem que ser a divisão em cima e embaixo. E aí, quando eu divido por 2, isso daqui me dá 2 quintos, né? Veja que eu acabei encontrando aqui, três frações que são equivalentes. Então, 2 quintos é equivalente de 4 décimos e é equivalente de 8 vinteavos. Porque todas elas deram o mesmo resultado. Então, 4 décimos deu 2 quintos, 8 vinteavos deu 2 quintos. Então, essas frações elas são equivalentes. Aqui na letra C, a gente tem 18 dozeavos. Então, simplificando essa fração, você vai ver que ela vai dar para dividir por 2, né? Eu tenho dois números pares, então, quando eu tenho números pares, eu consigo dividir por 2. Lembra de divisibilidade. Então, eu só vou conseguir fazer simplificação de fração se eu lembrar de divisibilidade.
Sem divisibilidade é praticamente impossível você ter uma boa noção de como faz isso. Então eu preciso relembrar os conceitos que eu estudei em divisibilidade. Então aqui dividindo por 2, eu tenho 18 dividido por 2 dá 9 e 12 dividido por 2 dá 6. Isso daqui vai dar para dividir ainda, né? Então você está olhando aqui, ó, 9 e 6 dá para dividir por quanto? Exatamente, por 3. Então 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui eu tenho 3 meios essa fração. Essa fração, gente, é um tipo de fração que a gente chama de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É uma fração que o numerador é maior do que o denominador. É como se ela não fosse exatamente uma fração, ou como eu gosto de dizer, ela não é propriamente uma fração. Ela é alguma fração, porque ela está representada como fração, mas ela é uma fração imprópria, porque ela não representaria uma parte. Tá bom? Então, por isso que ela é uma fração imprópria, o número de cima é maior que o de baixo. Vamos ver o próximo exemplo aqui. Olha, 21 por 35. Por quanto é que eu vou conseguir simplificar 21 por 35? E aí? Alguma ideia? Ó? Não dá por 2, porque os dois são ímpares, né? Veja que não dá por 3, porque ó, 3 mais 5 é 8, então isso não dá por 3. Não dá por 5, né? Porque ó, o de cima termina em 1 e não dá por 5. E aí dá por quanto? Por 7, né? Exatamente, por 7. Então aqui eu simplifico por 7. 21 dividido por 7 dá 3. E 35 dividido por 7 dá 5. Então aqui eu tenho 3/5 essa fração simplificada. Nosso próximo exemplo aqui, 48 120avos. Olha que eu tenho dois números pares, então como são dois números pares, isso vai dar para dividir por 2, né? Numa boa aqui. 48 dividido por 2 é 24. 120 dividido por 2, todo mundo sabe, né? É 60. Isso daqui ainda dá para dividir por 2, não dá? Os dois números são pares. Então, 24 dividido por 2 é quanto? É 12, né? E 60 dividido por 2, todo mundo sabe também. É 30, né? Ainda dá por 2? Ainda dá por 2. Tá vendo que às vezes a gente precisa simplificar algumas vezes? Quando eu divido 12 por 2, eu tenho 6. Quando eu divido 30 por 2, eu tenho quanto? 15, né? E aí, ainda dá para simplificar. Dá por quanto? Vocês sabem? Então, simplificando agora, eu vou conseguir simplificar por 3, exatamente, por 3. 6 por 3 dá 2. E 15 por 3 dá 5. Então, aqui outra fração, ó, 2/5. Uma fração que é equivalente dessas anteriores aqui que a gente já tinha mencionado. E por último, eu tenho 36 30avos que a gente vai simplificar, tá? E vou mostrar isso daqui de uma maneira mais imediata. Gente, o ideal é que a gente simplifique por partes assim, principalmente quando a gente está começando. Mas se você enxerga, por exemplo, que isso daqui dá para simplificar por um número maior, por exemplo, vamos supor que você enxergou que dava para dividir isso daqui por 24. Tá bom? Se você tivesse simplificado o 48 e o 120 por 24, 48 por 24 tinha dado 2. 120 dividido por 24 tinha dado 5. Então, se você enxerga esse tipo de coisa, você pode usar. Se você não enxerga, vá dividindo de pouquinho até você ter a fração simplificada que uma hora dá certo. Olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Se você quiser, dá para dividir por 2. Eu estou vendo aqui que se eu quiser, eu consigo dividir por 6. Então, eu vou fazer essa simplificação, ó. 36 dividido por 6 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5, né? Então, eu tenho 6/5. Como eu falei aqui antes, ó. Isso daqui é outra fração imprópria.
Lembra quando a fração é imprópria? Acabei de falar aí. Então, a fração é imprópria quando o numerador é maior do que o denominador. Então, esse número de cima é 6, o de baixo é 5. Então, isso daqui não é propriamente uma fração, é uma fração imprópria. Muitas vezes, a gente pega um problema e precisa comparar frações ou somar frações. E para comparar frações ou somar frações, o ideal é que a gente tenha frações com o mesmo denominador. E aí a gente precisa transformar essas frações para um mesmo denominador. Eu vou mostrar para vocês de uma forma simples como é possível transformar essas frações para um mesmo denominador. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue comparar essas frações já com o mesmo denominador. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2/3 e 3/5. E eu quero transformar essas frações para um mesmo denominador. Uma maneira de você fazer isso é a seguinte. Observe que você tem o denominador 3 e o denominador 5. Então, você pode chegar na fração de cima e multiplicar por 5, que está aqui. E você pode chegar na fração de baixo e multiplicar por 3. Lembra que se eu vou multiplicar ou se eu vou simplificar, tem que ser no numerador e no denominador. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 5 que estava aqui embaixo, ó, e eu usei na fração de cima. E peguei esse 3 que está aqui, ó, esse 3 é o denominador, e usei na fração de baixo. Quando eu fizer isso, as frações elas vão ficar com o mesmo denominador. Observe. Aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 10 quinzeavos. E nessa outra, 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. Então, agora, essa fração aqui, ó, e essa, elas são frações com o mesmo denominador. Esse conceito dito desse jeito ele é muito importante porque a gente usa isso para somar frações ou para comparar frações, como eu já disse a vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui agora. Aqui eu tenho 1/2 e 3/7. O que eu vou fazer então? Eu vou usar o mesmo esquema que eu já comentei antes. Então, eu vou chegar aqui, ó, pegar esse 2 e vou multiplicar aqui por 2. E vou pegar esse 7 que está aqui e vou multiplicar aqui por 7. Então, fazendo isso, eu vou encontrar frações equivalentes e com o mesmo denominador. Então, fazendo a multiplicação, eu vou ter o seguinte, ó, 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 é 14, então aqui eu tenho 7 14avos, e aqui embaixo eu vou ter, ó, 3 vezes 2 é 6, 7 vezes 2 é 14, 6 14avos. Tranquilo? Então, aqui eu passei a ter frações com o mesmo denominador. Então, eu peguei essa fração e ela virou 6 14avos. Peguei essa fração e ela virou 7 14avos. Note, gente, que se eu simplificar, por exemplo, por 7, 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. Tá vendo? Isso significa que essa é equivalente dessa. Por isso que tem aqui o sinal de igual. 6 dividido por 2 é 3. 14 dividido por 2 é 7. Então, essa fração, 6 14avos, é equivalente de 3/7. O mesmo vale aqui. Então, se eu dividir por 3, ó, 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. E o mesmo aqui, tá? Então, essas frações são o que a gente chama de frações equivalentes. Essa é uma maneira de a gente transformar para o mesmo denominador. Mas aí a gente vai ver uma forma prática que a gente usa sempre para fazer a transformação, um método mais matemático, vamos dizer assim.
Bom, vamos entender então aqui, de forma mais matemática, como é que a gente pode igualar os denominadores de duas ou mais frações que a gente tenha num problema. Inicialmente, nós precisamos obter um denominador comum, e nós já falamos disso. Então, nós precisamos ter um mesmo denominador, é isso que significa um denominador comum. Uma forma de você obter um denominador comum é calculando o MMC dos denominadores. Então, nós vamos ver isso aqui. Depois que você calcula o MMC, então você vai ter um denominador comum, porque esse MMC, ele dá o denominador comum. E aí nós determinamos o fator que a gente deve multiplicar no numerador para obter a nova fração. Como que eu faço isso? Eu divido o denominador que eu encontrei pelo anterior, e esse resultado é o fator que eu devo multiplicar no numerador para ter uma nova fração. Vamos entender isso com mais cautela aqui. Primeira coisa então que eu faço, eu vou obter o MMC desses denominadores aqui, ó. Então, calculamos o MMC dos denominadores de 4, de 8 e de 6. Você deve lembrar como calcula MMC, né? Então, passamos aqui um traço e vamos atrás desse MMC. 4, 8 e 6 vão dar para dividir por 2, né? 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Isso daqui ainda dá por 2, não dá? Dá por 2 porque tem número par ali. Então, 2 dá para dividir por 2, que é 1. 4 dá para dividir por 2, que é 2. E o 3 não dá para dividir por 2, não dá exato. Então, a gente repete o 3. Ainda dá por 2. O 1 a gente repete. O 2 dividido por 2 é 1. E o 3 não dá por 2, então a gente repete o 3. E agora isso dá por 3. E aí eu repito o 1 e o 1. E 3 dividido por 3 é 1. Bom, o MMC é obtido multiplicando esses fatores aqui, né? Então, se eu fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, o MMC é 24. Esse MMC 24 vai passar a ser o meu denominador comum para as três frações. Eu tenho aqui três frações. Então, aqui vai ter 24, aqui 24 e aqui 24. Um mesmo MMC que deu comum, gerando um mesmo denominador comum, que foi o resultado do MMC. O que eu faço então? Eu pego esse resultado, divido pelo denominador. Ó, 24 dividido por 4 deu 6, né? Isso significa que esse denominador está multiplicado por 6. Se ele está multiplicado por 6, porque 24 dividido por 4 é 6, então eu devo multiplicar 6 também no numerador. Então, fazendo 6 vezes 3 dá 18. Então, aqui eu tenho 18 24avos, é a fração equivalente de 3 quartos, só que com um denominador comum às outras. Mesma coisa aqui, ó. 24 dividido por 8 é quanto? 3, né? Isso quer dizer que na segunda fração, esse 8 foi multiplicado por 3 para dar 24. Então, eu devo multiplicar também o 7 por 3. Então, 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 7, 21. Então, multipliquei o 7 por 3, ficou 21 sobre 24. Ou 21 24avos. Mesma coisa, 24 dividido por 6 é 4. Isso significa que nessa última fração, o denominador está multiplicado por 4, porque 6 vezes 4 é 24. Então, eu preciso multiplicar o numerador também por 4. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, aqui eu tenho as frações equivalentes, respectivamente, só que com o mesmo denominador. Vou mostrar um outro exemplo para a gente entender um pouco melhor isso. Nesse exemplo, vamos escrever as frações 2 quintos, 5 sétimos e 7 décimos no mesmo denominador. Ou seja, eu vou criar frações que são equivalentes delas 3,
só que com o mesmo denominador. Primeiro passo aqui é, como eu disse antes, a gente vai obter o MMC de 5, de 7 e de 10. Então, calculamos aqui o MMC de 5, 7 e 10. Vamos obtê-lo então. Isso daqui dá por 2 porque tem um número par. Então, repete o 5 e o 7 que são ímpares. E 10 dividido por 2 é 5. Bom, observe que não dá mais por 2, nem dá por 3. Então, agora isso daqui dá por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, aqui vai ficar 1. Repete o 7 e ali vai ficar 1. 7 é um número primo, então só dá por 7. E aqui vai ficar todo mundo igual a 1. Resultado, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. É só multiplicar os fatores que aparecem aqui do lado direito, né, gente? Isso significa que todos os denominadores vão ser 70. Então, aqui eu vou ter 3 frações, só que com o denominador 70. Vamos olhar como que elas ficam. Aqui eu faço o seguinte, vou começar do final. 70 eu divido por 10, dá 7. Isso significa que o denominador foi multiplicado por 7. Então, preciso multiplicar também o numerador por 7. Tá bom? Por que ele foi multiplicado por 7? Porque 10 vezes 7 dá 70. Então, 70 dividido por 10 deu 7. 7 vezes 7 é 49. Então, aqui, ó, eu vou ter 49 70avos. Mesma coisa. 70 dividido por 7 é 10, né? Então, eu vou precisar multiplicar em cima também por 10. Porque, ó, 7 vezes 10 está dando 70. Então, em cima eu vou precisar de 5 vezes 10, que vai dar 50. Então, tá aqui a fração equivalente de 5 sétimos, só que com um denominador 70. E nessa primeira, 70 dividido por 5, você sabe quanto é? Isso, muito bem, é 14. 14 vezes 2 é 28. Então, aqui eu tenho 28 sobre 70. Então, aqui eu tenho as frações que são equivalentes dessas aqui, ó. Essa é equivalente aqui, essa é equivalente ali e essa é equivalente aqui, só que com o mesmo denominador. Como eu já falei antes, gente, isso daqui é muito importante tanto para você somar frações, como para você comparar frações. A gente só consegue somar frações quando elas têm o mesmo denominador. Então, esse é um processo que eu vou precisar fazer quando eu tiver continhas básicas do tipo 2/3 mais 1/4. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer para resolver uma conta simples desse tipo é esse processo, ou seja, deixar os denominadores iguais nas duas frações. Depois que eu deixar igual, eu posso somar. Aí é bem simples de fazer, a gente vai ver isso na terceira parte dessa sequência de aulas sobre frações. Nosso último momento dessa parte é entender como que a gente compara frações. E aí eu já falei antes, né? Para a gente comparar frações, é importante que elas tenham o mesmo denominador, tá certo? Então, eu só vou conseguir comparar frações se elas tiverem o mesmo denominador. Matematicamente falando, comparar duas ou mais frações é dizer se elas são iguais ou se são diferentes. E no caso de elas serem diferentes, dizer qual é a maior e qual é a menor. Basicamente é isso. Como eu já mostrei, a melhor forma de você fazer isso é igualando os denominadores. Nesse caso, a maior fração será a que tiver o maior numerador. Vamos dar uma olhada nos exemplos anteriores, aqueles 3 exemplos que a gente resolveu antes, para a gente entender como que eu consigo comparar frações, dizer qual é a maior e qual é a menor, tá bom? Vamos dar uma olhada nos exemplos anteriores, começando pelo último. Nesse exemplo que eu tinha aqui, a gente tinha 2/5, 5 sétimos e 7 décimos. Observem que quando eu tenho o mesmo denominador, qual delas é maior? 5 sétimos, né? Então, eu digo que 5 sétimos, por quê? Porque é maior, porque tem um maior numerador.
Então, a maior é a que tiver o maior numerador. Então, aqui, ó, se eu for comparar, eu digo que 5 sétimos é a maior. E depois dela, por exemplo, vem 7 décimos, né? Que é a segunda aqui. Note que eu tenho 50, depois 49 e depois 28. Então, a maior é a que tem os 50, é 5 sétimos. A outra, que é a segunda maior no caso, é 7 décimos, que é a que tem o 49. E a outra é 28 sobre 70 aqui, 2 quintos. Então, eu tenho essa ordem aqui de comparação. Então, 5 sétimos é maior que 7 décimos. E 7 décimos é maior que 2 quintos. Ou seja, 2 quintos é a menor. 5 sétimos é a maior das três. Vamos dar uma olhada no exemplo anterior desse. Aqui eu tinha 3 quartos, 7 oitavos e 5 sextos. Quando a gente fez a transformação para ver quem tem o maior numerador, você vai perceber que 7 oitavos, ó o maior numerador. 7 oitavos é a maior das três. Então, vou começar pela menor. A menor aqui, ó, é 3 quartos. Então, eu digo que 3 quartos é menor, né? É a menor de todas. Então, esse sinal é de menor. Então, 3 quartos é menor que 5 sextos. É a outra menor. E 5 sextos ainda é menor que 7 oitavos. Então, essa é a representação que a gente tem se a gente for comparar aí as três frações. Então, a maior é 7 oitavos. 7 oitavos é maior que 5 sextos e é maior que 3 quartos. Entende, gente? A maior, depois de estar com o mesmo denominador, muito importante isso, a maior é a que tiver o maior numerador. Obviamente, a menor é a que tiver o menor denominador. Vamos dar uma olhada no exemplo anterior a esse. Aqui a gente tinha dois itens. Então, eu tinha 2 terços e 3 quintos. Então, note que depois que os denominadores ficaram iguais, eu percebi que 2 terços, ó, vai ter o numerador maior que 3 quintos. Então, 2 terços é maior do que 3 quintos. Tá certo? 2 terços, ó, ficou com 10 aqui e a outra ficou com 9. Então, eu digo que 2 terços é a fração maior, é assim que eu represento maior, maior que 3 quintos. Tá bom? Aqui é somente um jeito de representar. Eu preferi representar a maior primeiro. Aqui eu vou fazer o contrário. Quem é a menor agora? Ó? A menor é 3 sétimos. Ó. Ela deu 6, a outra deu 7 ali, ó, com denominadores iguais. Então, eu digo aqui, ó, que 3 sétimos, só para a gente entender como representa, não é maior, né? 3 sétimos agora é menor, então menor é esse sinal, menor que 1/2. Então, aqui eu fiz uma representação somente para a gente explorar um pouquinho essa coisa de maior ou menor. Esse é o sinal de maior, esse é o sinal de menor. Bom, gente, de fração, essa parte inicial é isso. Então, a gente se encontra aí na sequência para falar mais de fração, para explorar um pouco mais esse conteúdo, resolvendo 10 problemas que eu vou chamar de problemas básicos sobre fração. Por hora é isso. A gente se encontra então aí na sequência. Valeu, um abraço.